Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Quadrinhos e Companhia. É sempre um grande prazer poder contar a cada dia com mais inscritos chegando aí para nos acompanhar nesse tema especial que é a nona arte, né? Os quadrinhos, fãs de quadrinhos que assim como eu, e eu aqui me esforçando sempre para trazer conteúdos para vocês. Tenho me dedicado bastante ao Tex Willer, né, pessoal? Como eu sempre deixei claro aqui para vocês, né, por julgar que há poucos materiais aí no YouTube a respeito desse grande personagem, né? Então eu tenho me dedicado bastante, mas o canal é Quadrinhos e Companhia, tá? Então a gente também vai invadir os demais universos, né? Os demais Marvel, DC, enfim, como a gente tem feito já em alguns outros momentos. O vídeo de hoje ele é especial, por quê? Porque eu quero trazer para vocês aí um pequeno ou breve resumo deste personagem, do Tex Willer aqui no Brasil. Por que isso? Eu julguei importante porque eu estou preparando alguns conteúdos próximos aí que estão em produção, estão no forno assando aí, né, para chegar para vocês. E achei interessante trazer aqui para que facilite um pouco aí se situar dentro dos assuntos que nós vamos estar falando. Dentro desses assuntos, então, pessoal, está assim, ó, vocês devem estar, o pessoal que está me acompanhando, sabe que eu tenho na playlist, tem uma playlist ali que é comentando as edições de Tex Willer, né? Então ali eu já tenho várias edições do Tex que eu tenho comentado ali. E ainda estão faltando ali o Tex edição normal, né? O Tex regular ou Tex primeira edição, né? Alguns chamam assim. O Tex segunda edição, né? O malfadada segunda edição. E também edições especiais, né? Aquelas edições que saíram ao longo dos anos aí aqui no Brasil. E que não estão ali numa coleção numerada, né? E também ainda aquele período lá anterior da editora VEC, lá de 1951 a 57, enfim, lá quando era o Júnior ainda, certo? Então ainda faltam esses vídeos aí das coleções do Tex ainda que eu pretendo fazer e dessa forma deixar uma espécie de arquivo ali para os fãs de Tex, assim como eu, quando quiserem ali dar uma conferida, ali vai estar bem detalhadinho, pretendendo então assim ter todos os arquivos ali, todas as coleções comentadas ali para vocês, ok? E também pretendo fazer vídeos que estão aí na linha de produção, digamos assim, sobre as referências históricas, né, em Tex e também a geografia, né, comparar a geografia lá do mundo Tex, do cenário deste personagem com a geografia real lá americana e também a América do Norte como um todo, tá, pessoal? Então são vídeos que estamos produzindo cuidadosamente, sem muita pressa, né? A gente não consegue colocar neste trabalho o tempo que a gente gostaria, mas na medida do possível a gente está se esforçando e preparando o melhor que a gente pode, certo? Então, vou estar falando agora então para vocês aí um breve resumo, né? O nome já disse, resumo, né, pessoal? Só para ter uma noção assim do Tex aqui no Brasil, certinho? Na Itália, o Tex foi lançado em 1948, setembro de 1948. Então, se nós fizermos uma continha aí, nós já temos 69 anos de Tex no mundo todo, tá? 69 anos desde a sua criação, ou seja, o ano que vem vamos estar fazendo aí 70 anos de Tex no mundo, tá? Pois bem, 1948. No Brasil, ele chegou em 1951. Mais precisamente, dia 26 de fevereiro de 1951. Lá naquelas publicaçãozinha Júnior, né? Que vinha através do jornal O Globo. E ele saiu nessas edições ali de fevereiro de 1951 até julho de 1957. Então, neste período aí de 6 anos, né, ele saiu nos livretinhos de Júnior, que já anunciei antes para vocês. Vamos estar fazendo um vídeo especialmente sobre este período aí. Eu não tenho nenhum na minha coleção, mas já tenho aí o material pesquisado, tudo direitinho, para estar trazendo para vocês em um vídeo onde vamos estar comentando sobre aí esse início do Tex aqui no Brasil, certo? Então, de 51 a 57, saindo umas micro ediçãozinhas de 16, né? 16
de comprimento, assim, por 7 apenas de altura. Ele ficou, então, esses 6 anos depois, de 57 até 1971, não houve publicações do TEX no Brasil. Aí houve um hiato, né, uma falha, uma lacuna de 14 anos sem TEX aqui no Brasil. É isso mesmo. Certo? Aí em 1971 a editora VEC trouxe o TEX de volta. Daí já nesse formato, né, um formato italiano lá no início. A primeira história foi O Signo da Serpente, então 1971. Na editora VEC, o TEX ficou 12 anos, de 1971 até 1983. Esses 12 anos, então, correu normalmente o TEX primeira edição, né, que vem até hoje, né? Ele foi seguindo, e o TEX primeira edição ele passou por 4 editoras, certo? Lá no início, então, a editora VEC ficou 12 anos. Além disso, a editora VEC, lá no ano de 1977, quando o TEX atingiu aí uma tiragem em torno de 100 mil exemplares mês, né, eles lançaram então a segunda edição, ou seja, os colecionadores de TEX, os fãs de TEX cresceram de uma certa forma que muitos deles queriam adquirir aqueles números iniciais, né, e não tinha como, né, não havia quantidade suficiente para os colecionadores de TEX. Então se lançou a segunda edição de TEX em 1977, então isso ainda dentro da editora VEC. E ali é que foi o boom, né, do TEX, ali naquele período, 1977, então já tinha ultrapassado 100 mil, e ali no início da década de 80, chegou a vender 150 mil exemplares de TEX por mês. Claro que daí, provavelmente, o TEX edição, a primeira edição, a segunda edição junto, enfim, né, isso eu não tenho como precisar para vocês agora, certo? E é uma coisa estranha, assim, que bem nesse boom do TEX ali é que a editora VEC faliu, né? Faliu e deixou o TEX lá em abril ou melhor, em julho de 1983. Em agosto de 83, então, a Riográfica Editora assumiu o TEX. E a Riográfica é a editora Globo que nós conhecemos hoje, né? Então, ali, naquela época, ela se chamava Riográfica Editora, né? Então isso aconteceu em agosto de 1983 e a Riográfica ela continuou publicando o TEX primeira edição, ficou publicando o TEX durante 4 anos, então de 83 até 86, tá? Esses 4 anos completinhos, de janeiro de 83 a dezembro de 86, 4 anos. E nesse período então ela continuou publicando o TEX primeira edição normal, né? E continuou o TEX segunda edição, né, com algumas falhas que nós vamos ver em um vídeo específico sobre TEX segunda edição. Tem assuntos muito interessantes sobre o TEX segunda edição. E lançou ali no último mês de vida, né, nos últimos meses, na verdade de novembro, foi até dezembro, no mês de novembro de 86, a Riográfica Editora lançou o TEX Coleção, né, que também a gente está ativa até hoje, desde ali, até a Riográfica Editora, que era a Globo. Então ela lançou o TEX Coleção. Veja bem, aí tinha o TEX primeira edição, o TEX segunda edição ainda estava cambaleando, mas ainda existia, e aí entrou mais o TEX Coleção, que era uma reedição do que já tinha sido publicado até então, mas de uma forma mais organizada, né? Isso vocês podem ver aí no vídeo que eu já comentei sobre o TEX Coleção, ok? Certo, saiu então a Riográfica Editora e entrou a Editora Globo. Na verdade é a mesma, houve uma troca de nome, basicamente, reestruturação da editora, enfim. E aí então continuou com o TEX normal. O TEX primeira edição, o TEX normal continuou firme e forte sempre até hoje, como a gente bem sabe, certo? E então a Editora Globo encerrou o TEX segunda edição, com em torno de 150 números mais ou menos, tá? E continuou com o TEX Coleção, né? Forte, vem até hoje, conforme já disse para vocês, e lançou mais tarde depois o TEX Edição Histórica, mais precisamente em agosto de 1993, tá? Muito bem, o período com a Editora Globo durou 12 anos também,
Tá? E foi de 87, janeiro de 87 até dezembro de 98. Depois nós vemos a era atual, que nós temos da Mitos, né? A Mitos Editora, então, assumiu em janeiro de 99 e até agora, né, persiste firme e forte aí com o Tex, né? Com algumas atrapalhadas no meu ver, enfim e tal, mas nós devemos muito, digamos, à Editora Mitos por manter o personagem firme até hoje. São 18 anos, então, tá? Naquela época a Editora Mitos era jovem ainda, né? Tinha apenas 2 anos de idade e já assumiu esse grande personagem aí, e a gente, colecionador que amamos esse personagem, a gente valoriza muito aí e agradecemos a Mitos de certa forma por isso, tá? Então são 18 anos. O que basicamente a Mitos fez nesses 18 anos? Manteve o Tex primeira edição, né? Rigorosamente certinho, né? Manteve o Tex coleção, né? O Tex coleção, eu digo hoje que é a coleção mais organizada do Tex que tem. Apesar de ser quinzenal, né? Isso pesa um pouquinho para o colecionador, enfim, mas é a coleção mais organizada que tem do Tex no Brasil, né? Diria que até hoje, tá? E também lançou depois o Tex Gigante, né? O Tex Gigante preto e branco, que é uma coleção que está no número 31, foi publicado os 31. Tex Gigante em cores também, né? Se destaca aí no período da Mitos. E também lançou o Tex Ouro, né? Em julho de 2002 lançou o Tex Ouro, que também está firme e forte até hoje. E ainda Tex edição em cores, né? Eu destacaria esses eventos aí da Mitos. Claro, tem muitas outras Tex edições especiais, conforme eu disse, nós vamos estar falando em um vídeo específico sobre isso. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Veja bem, só um resumo aí com alguns períodos das editoras para vocês terem uma noção assim de alguns acontecimentos do Tex aí lançados no Brasil, certo? Então eu lhe diria a vocês, então, não percam os próximos vídeos relacionados ao Tex, né? Não vou prometer para vocês quando serão publicados, porque estamos trabalhando com calma, com tranquilidade, e assim que estivermos aprontando esses conteúdos, vamos estar trazendo para vocês, porque eu vejo assim como importante, como sendo uma espécie de resgate histórico, né? Então, principalmente, gente, para os novos colecionadores de Tex, né? Eu sei que muitos colecionadores antigos de Tex são pesquisadores muito melhores do que eu sobre a história do Tex e poderiam me dar aulas sobre Tex aqui, né? Mas o principal objetivo meu é dar um up, assim, uma revigoração, trazer, quem sabe, um ânimo assim para novos colecionadores de Tex, conhecer um pouco sobre o universo do Tex. Então esse é o meu principal objetivo, né? Então pelas interações, pelos comentários do pessoal, isso tem me alegrado. Eu tenho visto que eu tenho tido assim, né? Tem tido estranho, algum resultado positivo com relação a isso, e isso nos deixa alegre, nos deixa contentes, certo? E aqueles que não são inscritos no canal ainda, gente, por favor, né? Se inscrevam aí, acompanhem com a gente, tá? E marque ali o sininho para que você possa ser avisado sempre que nós prepararmos algum vídeo, algum conteúdo novo, um programinha novo, trazemos aí para o canal, aí você é informado e poderá estar sempre nos acompanhando aí sobre o universo dos quadrinhos como um todo, e sempre, claro, conforme uma promessa, né, que eu tenho, né, de trazer conteúdo sobre o Cowboy do Oeste, né, o nosso Tex Willer. Ok, gente? Obrigado então pela companhia de vocês no programa de hoje, e espero vocês sempre nos próximos vídeos. Valeu? Até o próximo!